de um quadrado em torno a uma espécie de jardim plantado de árvores e de flores, enquanto o lago formava o quarto lado. Os dois braços do edifício estendiam-se até ao lago e as grandes janelas nas extremidades quase que tinham uma saliência por cima da água, e, assim, ficava apenas um pedaço de terra muito estreito abaixo delas, quer de um lado, quer de outro. À frente os lados eram construídos em torno a poços interiores, de modo que, uma vez começado o incêndio espalhou-se com uma rapidez incrível, e, antes dos nossos amigos o verem durante a viagem astral já os andares intermédios em todo o edifício eram pastos das chamas. Felizmente os hóspedes exceto um pequenino já tinham sido salvos, conquanto alguns deles tivessem recebido queimaduras e outras contusões. O pequenino tinha ficado esquecido em um dos quartos superiores da ala direita, porque os pais estavam num baile e não sabiam do fogo, e, como era de esperar, ninguém mais se lembrou da criança, senão quando era já muito tarde. O fogo tinha atacado de tal maneira os andares médios, daquele lado, que nada se podia fazer para o salvar, mesmo se alguém se tivesse lembrado dele, visto que o seu quarto dava para o jardim interior, a que já nos referimos, de modo que ele se encontrava afastado de todo o auxílio de fora. Além disso, ele nem sequer dava pelo perigo que corria, porque o fumo denso e sufocante tinha tão gradualmente invadido o quarto, que o sono da criança pouco a pouco se tornara mais fundo até ela estar num estado de inconsciência total. Neste estado descobriu Cyril, que parece ser especialmente atraído para as crianças que correm risco ou estão em qualquer dificuldade. Principiou Cyril por ver se fazia alguém lembrar-se do pequeno, mas não o conseguiu, e, em qualquer hipótese, mal se podia conceber que eles o pudessem socorrer, de modo que isto não passava de uma perda de tempo. O auxiliar mais velho então materializou Cyril, como da outra vez, no quarto da criança, pô-lo acordar e dar a consciência à criança mais do que entorpecida. Depois de bastantes dificuldades, isto de certo modo se conseguiu, mas o menino ficou, durante tudo que se seguiu, num estado semilúcido, ainda meio dormente, de modo que foi preciso empurrá-lo e guiá-lo, auxiliá-lo e socorrê-lo a cada volta que tinha que dar. Os dois pequenos começaram por sair do quarto para o corredor central que atravessava a ala do edifício, mas, vendo que as chamas e fumo, que surgiam do chão, o tornavam intransitável a um corpo físico, Cyril fez o outro pequeno entrar outra vez para o quarto e sair pela janela para uma pequena saliência de pedra, de um pé de largura, que percorria toda a extensão do prédio um pouco abaixo das janelas. Por esta saliência fora, conseguiu ele guiar o seu companheiro, equilibrando-se em parte na extremidade da saliência e em parte pairando no ar, mas colocando-se sempre do lado de fora do outro, de modo a evitar-lhe uma tontura ou um receio de queda. Perto do fim da parte mais próxima ao lago, onde o incêndio parecia ainda não ter pegado muito, entraram por uma janela dentro e tornaram a dirigir-se para o corredor, esperando ainda poder passar pela escada que havia nessa extremidade. Mas também esta estava cheia de fogo e de fumo, por isto voltaram ao corredor, aconselhando Cyril ao companheiro que conservasse a boca o mais baixa possível até que chegaram à gaiola do elevador ao centro daquela parte do prédio. O elevador, é claro, estava no fundo, mas eles conseguiram descer pelos rendilhados do ferro da gaiola até chegarem à parte de cima do elevador. Aqui viram-se com o caminho tapado, mas felizmente Cyril descobriu uma pequena porta, dando da gaiola do elevador para uma espécie de sobreloja pouco alta. Por essa porta passaram para um corredor, que percorreram, o menino quase sufocado pelo fumo, depois, atravessando um dos quartos saíram pela janela, encostando-se na varanda que existia em toda a extensão do resto do chão, entre eles e o jardim. Dali foi-lhes fácil descer por uma das colunas e ir para o jardim, mas mesmo ali o calor era intenso e o perigo, quando as paredes começassem a ceder, considerável. Por isso Cyril tentou guiar o pequeno à roda da extremidade de uma, e depois da outra, das alas, mas, em ambos os casos, as chamas tinham rompido, e era impossível seguir pelo pequeno espaço debaixo das janelas que davam para o lago. Por fim refugiaram-se em um dos botes de recreio que estavam no final de uns degraus que desciam de uma espécie de cais ao fim do jardim. Largando dali, remaram para fora.
Cyril tensionava remar contornando a ala que estava a arder e desembarcar a criança salva, mas ao afastarem-se um pouco da terra, deram com um vapor de carreiras no lago e foram vistos pois toda a cena estava iluminada pelo clarão do hotel em chamas, até que tudo estava claro como o dia. O vapor aproximou-se do bote para tirar de lá os rapazes, mas em vez dos dois que tinham visto, os tripulantes só encontraram um pois o seu amigo mais velho tinha prontamente deixado Cyril regressar à sua forma astral, desvanecendo a matéria mais densa que lhe tinha dado temporariamente um corpo material e por isso ele ficou invisível. Foi feita uma busca muito cuidadosa, mas não se encontrou o sinal do segundo pequeno, de modo que se concluiu que ele devia ter caído do barco, morrendo afogado, momentos antes dos tripulantes alcançarem o bote. A criança salva perdeu os sentidos ao chegar a bordo do vapor, de modo que não podia dar informação nenhuma e, quando voltou a si, não pôde dizer senão que tinha visto outro menino pouco antes de ser salvo, e que não sabia senão isso. O vapor seguia para uma povoação à margem do lago, a uns 2 dias de viagem, de modo que se passou uma semana ou mais antes que a criança salva pudesse ser restituída aos pais, os quais, é claro, julgaram que ele tinha morrido no incêndio, porque, conquanto se fizesse esforço para lhes impressionar no espírito a noção de que o seu filho estava salvo, não se conseguiu fixar neles essa ideia, e, assim, bem se pode calcular a alegria com que eles receberiam a notícia da salvação do pequeno. O menino continua sendo uma criança sadia e feliz, e nunca se cansa de relatar a sua extraordinária aventura. Muitas vezes tem mostrado pena de que o amigo que o salvou tivesse perecido tão misteriosamente, quando todo o perigo já parecia ter passado. O menino até chegou a dizer que talvez ele não morresse realmente, que não fosse senão um príncipe das fadas, mas é claro que esta ideia não arranca senão sorrisos de tolerante superioridade da parte dos seus adultos. O elo kármico entre ele e o seu salvador ainda não se descobriu, mas deve sem dúvida existir. Capítulo X: Materialização e repercussão. Ao ler uma história como esta, os estudiosos muitas vezes perguntam se o auxiliar invisível está perfeitamente seguro no meio destas cenas de grande risco se, por exemplo, este rapaz que foi materializado para salvar outro de um incêndio não correu também risco se o seu corpo físico não teria sofrido de qualquer maneira por repercussão se a sua forma materializada tivesse atravessado as chamas ou caído da saliência elevada em cuja extremidade andou tão despreocupadamente. De fato, visto que sabemos que em muitos casos a relação entre uma forma materializada e um corpo físico é suficientemente próxima para produzir repercussão, não poderia esta ter se dado neste caso? Ora, este assunto da repercussão é extremamente abstruso e difícil, e não estamos de modo algum em situação de poder explicar os seus notabilíssimos fenômenos. De resto, para compreender bem o assunto, seria talvez necessário que compreendêssemos as leis da vibração simpática sobre mais planos do que um. Em todo o caso, sempre sabemos, pela observação, alguma das condições que permitem a sua ação e algumas que absolutamente a excluem, e parece-me que temos razões para asseverar que no caso que se contou era de todo impossível. Para compreendermos por que devemos primeiro não esquecer que há pelo menos 3 variedades bem definidas de materialização, como deve saber todo o indivíduo que tem uma experiência razoavelmente completa do espiritismo. Não me preocupa agora explicar como é que estas variedades respectivamente se produzem, afirmo apenas o fato indubitável de que existem a materialização que, conquanto tangível não é visível à vista física normal. Desta natureza são as mãos invisíveis que tantas vezes nos apertam um braço ou nos passam pelo rosto numa sessão, que, às vezes, levam pelo ar objetos físicos ou dão pancadas na mesa muito embora, é claro, qualquer destes 2 últimos fenômenos possa facilmente conseguir-se sem que seja preciso a existência da mão materializada. 2. A materialização que, conquanto visível, não é tangível à forma de espírito que a nossa mão atravessa como se fosse simplesmente o ar.
Em alguns casos esta variedade é patentemente nevoenta e impalpável, mas há outros em que o seu aspecto é tão completamente normal, que sua tangibilidade não levanta dúvida senão quando alguém tenta agarrá-la. 3. A materialização perfeita, que é ao mesmo tempo visível e tangível, que não só tem o aspecto exterior do vosso amigo morto, mas que vos aperta a mão com a pressão e o gesto que tão bem conheceis. Ora, ao passo que há bastantes fatos para demonstrar que a repercussão se dá em certas circunstâncias, no caso desta terceira espécie de materialização, não é de modo algum certo que isso se dê no caso das outras variedades. No caso do auxiliar sírio é provável que a materialização não tivesse saído da terceira espécie, visto que há sempre um grande cuidado em não gastar mais energia do que a que é absolutamente necessária para o fim que se tem em vista, e é evidente que se gasta menos energia na produção de qualquer das formas menos completas a que chamamos a primeira e segunda classes. O mais provável é que só o braço, com que Cyril segurou seu companheiro, era sólido, e que o resto do seu corpo, por natural que parecesse, resultaria muito menos tangível se tivesse feito a experiência. Mas, à parte esta probabilidade, há ainda um outro ponto a considerar. Quando se dá uma plena materialização, quer de um vivo, quer de um morto, tem de se arranjar para isso matéria física de uma espécie qualquer. Numa sessão espírita essa matéria é obtida atirando abundantemente ao duplo etérico do médium e às vezes ao seu próprio corpo físico, pois que casos há em que o peso do médium tem diminuído ao darem-se manifestações desta espécie. Este método é empregado pelas entidades dirigentes da sessão simplesmente porque, quando um médium está acessível, é esse o meio mais fácil de conseguir uma materialização, e a consequência é que passa a ver a mais próxima das ligações entre esse médium e o corpo materializado, de sorte que o fenômeno aqui, ainda que imperfeitamente o compreendamos, chamamos repercussão se dá na sua forma mais nítida. Se, por exemplo, se esfregar giz nas mãos do corpo materializado, esse giz aparecerá depois nas mãos do médium, ainda que ele tenha estado sempre fechado num cubículo qualquer, em circunstâncias que excluam em absoluto a possibilidade de fraude. Se qualquer pancada for dada na forma materializada, essa pancada será exatamente reproduzida na parte correspondente do corpo do médium, e, às vezes, qualquer alimento que a forma espírito tenha tomado será descoberto no corpo do médium. Isso aconteceu pelo menos uma vez, na minha própria experiência. Já não seria nada assim, porém, no que temos estado a descrever. Cyril estava a uma distância de alguns milhares de milhas do seu corpo físico adormecido, e seria portanto inteiramente impossível ao seu amigo tirar desse corpo a matéria etérica precisa, e as próprias regras, sob as quais todos os alunos dos grandes mestres da sabedoria executam o seu trabalho de auxiliar os homens, por certo que o inibiriam, mesmo para o mais nobre dos fins, de impor esse trabalho ao corpo de outrem. Além disso, seria inteiramente desnecessário, porque o método, muito menos perigoso, invariavelmente empregado pelos auxiliares, quando a materialização parece desejável, estaria ao seu alcance a condensação do éter do ambiente ou mesmo do ar físico, da matéria precisa para tal fim. Este ato, conquanto fora do alcance de qualquer das entidades que geralmente se manifestam numa sessão, não apresenta dificuldade nenhuma a um estudioso da química oculta. Mas repare-se na diferença quanto ao resultado obtido. No caso do médium temos uma forma materializada na mais próxima das relações com o corpo físico, construída da sua substância, e capaz de produzir todos os fenômenos de repercussão. No caso do auxiliar temos na verdade uma reprodução exata do corpo físico, mas criada por uma força mental em matéria inteiramente estranha a esse corpo, e tão pouco capaz, portanto, de sobre ele agir por repercussão como seria uma estátua de mármore do mesmo indivíduo. Assim é que uma passagem através das chamas, ou uma queda de uma janela alta, não representavam nada a temer para o jovem auxiliar, e que, em uma outra ocasião, como adiante se lera, um outro membro do grupo, apesar de materializado, pôde, sem inconvenientes para o seu corpo físico, ir ao fundo num navio que naufragou. Em ambos os casos do seu trabalho, que acima se citaram, ter-se-á notado que o menino Cyril não era capaz de materializar a si próprio, e que essa operação teve de ser realizada por um amigo adulto.
há uma outra das suas experiências que é digna de se contar, porque nos mostra um caso em que, pela intensidade da compaixão e determinação da vontade, ele conseguiu deveras mostrar-se um caso parecido com esse outro, que já se relatou, da mãe cujo amor de qualquer forma lhe tornou possível manifestar-se para salvar a vida dos seus filhos. Por inexplicável que pareça, não há dúvida nenhuma sobre a existência na natureza deste estupendo poder da vontade sobre a matéria de todos os planos, de modo que, logo que o poder seja suficientemente grande, pode dizer-se que não há resultado que não possa conseguir-se, pela sua ação direta, mesmo que não haja da parte do operador conhecimento ou mesmo pensamento de como o exercício dessa vontade produz esse resultado. Há casos bastantes para que saibamos que esse poder mantém o seu valor no caso de materialização, ainda que essa seja geral, uma arte que tem de ser aprendida como qualquer outra. Por certo que um indivíduo vulgar no plano astral é tão pouco capaz de se materializar sem ter aprendido como isso se faz, do que de tocar violino neste plano sem o ter aprendido, mas há casos excepcionais como se verá pela narrativa seguinte. Capítulo X, Os Dois Irmãos. Esta história já foi relatada por uma pena muito mais hábil do que a minha, e com uma abundância de detalhes para que não tenho aqui espaço, no Theosophical Review de novembro de 1897, a página 229. Aconselho o leitor a ler aquele relato, visto que a descrição que farei será um mero esboço, tão breve quanto a clareza o permita. Os nomes não são, é claro, os verdadeiros, mas os incidentes são relatados com um rigor escrupuloso. As personagens deste drama são dois irmãos, filhos de um proprietário da província Lancelot, de 14 anos, e Walter, de 11, esplêndidos meninos de tipo normal, sadios, fortes, sem qualificações psíquicas de espécie alguma, salvo possuírem bastante sangue celta. Talvez a coisa mais notável neles era a singular intensidade da afeição que entre eles existia, pois que eram absolutamente inseparáveis. Nenhum deles estava disposto a ir para qualquer parte sem que o outro também fosse, e o mais novo idolatrava o mais velho como só um menino mais novo é capaz de fazer. Num dia infeliz, Lancelot caiu do pônei e morreu, e para Walter o mundo ficou vazio. A dor da criança foi tão verdadeira e intensa que nem queria comer, nem dormir, e a mãe e a ama já não sabiam o que lhe fazer. Parecia surdo quer a persuasão, quer a reprimenda, quando lhe diziam que a dor era um pecado e que o seu irmão estava no céu, ele respondia que eles não podiam estar certos disso e, mesmo que fosse verdade, ele bem sabia que Lancelot não podia ser feliz no céu sem ele, assim como ele na terra não podia ser sem Lancelot. Por incrível que pareça, o fato é que a pobre criança estava positivamente morrendo de dor, e o que tornava o caso ainda mais comovente é que, durante tudo isto, o irmão estava a seu lado inteiramente consciente da sua tristeza, e ele próprio meio louco de dor pela falência das suas repetidas tentativas de lhe falar ou de lhe dar a saber a sua presença. As coisas estavam ainda neste estado na terceira noite após o desastre, quando a atenção de Cyril foi chamada sobre os dois irmãos. O próprio Cyril não sabe como aconteceu estar passando, diz ele, mas por certo a vontade dos senhores da compaixão o guiou até ali. O pobre Walter estava cansado, mas insone sozinho na sua angústia, ao que sabia, ainda que todo o tempo seu irmão, tão triste como ele, estivesse a seu lado. Lancelot, livre das peias da carne, podia ver e ouvir Cyril, de modo que evidentemente a primeira coisa a fazer era minorar a sua dor com uma promessa de amizade e de auxílio para que ele se comunicasse com o irmão. O espírito do morto, uma vez animado pela esperança, Cyril voltou-se para o vivo e tentou com toda a sua força imprimir-lhe no cérebro a certeza de que o irmão estava a seu lado, não morto, mas vivo e afeiçoado como dantes. Mas foram vãos todos os seus esforços, apesar da apatia do sofrimento de tal modo tomava o espírito de Walter que não havia sugestão possível e Cyril já não sabia o que fazer. Mas tão profundamente o comoveu aquele quadro triste, tão intensa foi a sua compaixão e tão forte a sua vontade de auxiliar de uma maneira ou outra, por muito que lhe custasse, que de repente, e ainda hoje não sabe como, se encontrou podendo tocar e falar a criança entristecida.
Afastando as perguntas de Walter sobre quem ele era e como é que tinha entrado ali, foi direto ao assunto, dizendo-lhe que o irmão estava a seu lado, tentando com toda a sua força fazer-lhe sentir que não estava morto, mas vivo e desejoso de o auxiliar e confortar. O pobre Walter queria acreditar, porém mal ousava ter essa esperança, mas a insistência de Cyril venceu por fim as suas dúvidas, e ele disse: "Oh, eu bem o acredito, porque é tão bom, mas, se eu o pudesse ver, então teria toda a certeza e se eu pudesse ao menos ouvir a sua voz dizendo que estava feliz, eu não me importava nada que ele depois tomasse a desaparecer." Por novato que fosse neste trabalho, Cyril sabia bastante para não ignorar que o desejo de Walter era um que não era costume conceder, e assim começava ele a explicar-lhe com tristeza, quando de repente sentiu uma presença que todos os auxiliares conhecem, e, ainda que não se dissesse palavra, sentiu no seu espírito o que, em vez do que ia dizer, devia prometer a Walter aquilo que ele desejava. "Espera até que eu volte", disse, "e vê-lo-ás então." Em seguida, desapareceu. Esse mero toque do mestre tinha-lhe mostrado o que fazer e como, e por isso correu a buscar o amigo mais velho que tantas vezes o auxiliara. Este amigo não tinha ainda ido deitar-se, mas, ao ouvir o pedido apressado de Cyril, não perdeu tempo em acompanhá-lo e em alguns minutos estavam ambos de volta à cabeceira de Walter. A pobre criança já começava a crer que tudo não passava de um lindo sonho, e por isso foi muito grande e bela a sua alegria e o seu alívio quando Cyril tornou a aparecer. Mas quão mais bela não foi a cena um momento depois, quando, obedecendo a uma palavra do mestre, o auxiliar mais velho materializou o Lancelot e o vivo e o morto tornaram a abraçar-se. Agora verdadeiramente para ambos os irmãos a tristeza se convertera em alegria indizível, e repetidas vezes declararam ambos que nunca mais tornariam a estar tristes, pois que já sabiam, agora, que a morte não tinha o poder de separar. Nem se atenuou a sua alegria mesmo quando Cyril lhe explicou cuidadosamente, obediente a uma sugestão do seu amigo mais velho, que este estranho reencontro físico se não repetiria, mas que todo dia Lancelot estaria perto de Walter, ainda que este o não pudesse ver, e todas as noites Walter sairia do seu corpo para tornar a estar conscientemente ao pé de seu irmão. Ao ouvir isto, o pobre Walter, cansadíssimo, adormeceu imediatamente e provou a sua verdade, ficando pasmado ao descobrir com que rapidez até ali desconhecida ele e o irmão podiam voar juntos de um para outro dos sítios que costumavam visitar. Cyril cuidadosamente lhe explicou que naturalmente esqueceria quase toda a sua vida mais livre ao acordar na manhã seguinte, mas, por uma extraordinária boa sorte, ele não esqueceu tanto quanto aconteceu à maioria de nós. Talvez que o abalo da grande alegria que recebeu de qualquer modo lhe despertasse as faculdades psíquicas latentes que pertencem ao sangue celta, o que é certo é que não esqueceu um único detalhe de tudo que acontecera e no dia seguinte apareceu logo de manhã, naquela casa de luto, com uma história maravilhosa que pouco se ajustava àquela atmosfera de tristeza. Os pais julgaram que a angústia lhe tinha dado volta à cabeça, e, visto que é ele agora o herdeiro, há muito tempo que apoquentadamente tem estado à espera de mais sintomas de loucura, que felizmente se lhes não revelaram. Ainda o consideram um monomaníaco neste assunto, conquanto admitam que a sua ilusão lhe salvou a vida, mas a sua velha ama, que é católica, está firme na crença de que tudo que ele diz é verdade e que Jesus Cristo, que também foi menino, se compadeceu dessa outra criança, ao vê-la morrendo de tristeza, e mandou um dos seus trazer-lhe outra vez o irmão. Como recompensa um amor mais forte do que a morte? Às vezes, a superstição popular aproxima-se muito mais da essência das coisas do que o ceticismo oculto. E a história não acaba aqui, porque a boa obra iniciada esta noite ainda dura e progride, nem se pode medir até onde possa ir a agudo influência desse ato. A consciência astral de Walter, uma vez assim inteiramente desperta, permanece em atividade, todas as manhãs traz para o seu cérebro físico a memória dos seus passeios noturnos com o irmão, todas as noites encontram o seu amigo Cyril, com quem tanto tem aprendido a respeito do maravilhoso mundo novo que ante ele se abriu, e dos outros mundos vindouros ainda superiores a esse.
Guiados por Cyril, eles o vivo como o morto se tornaram membros ativos e prestativos do grupo de auxiliares, e provavelmente durante muitos anos ainda enquanto o jovem e forte corpo astral de Lancelot se não desintegrar muita criança moribunda terá razão para ser grata a esses três que estão tentando comunicar a outros uma parcela da alegria que eles próprios receberam. Nem é só aos mortos que estes novos convertidos têm sido prestativos, pois procuraram e encontraram outras crianças vivas que revelam consciência no plano astral durante o sono, e pelo menos um daqueles, que assim trouxeram a Cyril, se revelou um recruta valioso para o grupo das crianças, assim como um esplêndido amiguinho aqui no plano físico. Aqueles para quem estas ideias representam uma novidade, às vezes acham difícil de compreender como é que crianças podem ser úteis no mundo astral. Visto, dizem eles, que o corpo astral de uma criança deve ser pouco desenvolvido, e o eu, assim limitado pelo fato da infância, tanto no plano astral como no físico, de que modo é que um eu desses pode ser útil, ou capaz de contribuir para a evolução espiritual, mental e moral da humanidade, que, segundo nos dizem, é o principal cuidado dos auxiliares? Quando primeiro se formulou esta pergunta, pouco depois da publicação de uma destas histórias na nossa revista, transmitia ao próprio Cyril, para ver o que ele responderia, a sua resposta foi esta: é certo, como diz o escritor, que eu não passo de um menino e que sei pouco por enquanto, e que serei muito mais útil quando souber mais do que sei. Mas já sou capaz de fazer alguma coisa, porque há muita gente que ainda não sabe nada a respeito da teosofia, ainda que possa saber, muito mais do que eu, a respeito de todas as outras coisas. E, bem vê, quando a gente quer ir para um lugar qualquer, serve mais um menino que sabe o caminho do que 100 sábios que o não sabem. Pode acrescentar-se que quando mesmo uma criança foi acordada no plano astral, o desenvolvimento do corpo astral passaria a dar-se tão rapidamente que dentro em pouco ela ocuparia neste plano uma situação pouco inferior à do adulto acordado, e estaria, é claro, muito além, pelo que respeita a ser útil, do mais sábio dos homens ainda por despertar. Mas, a não ser que o expresso através daquele corpo infantil possuísse a qualificação necessária de uma disposição forte, mas dedicada, e a tivesse claramente manifestado nas suas vidas anteriores, nenhum ocultista tomaria sobre si a gravíssima responsabilidade de o acordar no plano astral. Quando, porém, o seu karma é tal que é possível elas serem assim acordadas, as crianças revelam-se muitas vezes auxiliares de primeira ordem, entregando-se ao seu trabalho com uma dedicação que é muito belo presenciar. E assim se toma a cumprir a velha profecia: uma criança os conduzirá. Outra pergunta que nos ocorre, ao ler esta história dos dois irmãos, é esta: visto que Cyril foi de qualquer modo capaz de se materializar pela pura força do amor e da compaixão, e também da vontade, não é estranho que Lancelot, que havia tanto mais tempo tentava comunicar, não fosse capaz de fazer a mesma coisa? Ora, não há, é claro, dificuldade alguma em compreender por que é que o pobre do Lancelot não foi capaz de se comunicar com o irmão, visto que essa inabilidade é simplesmente o estado normal. O que é estranho é que Cyril pudesse materializar-se, e não que Lancelot não pudesse. Não só, porém, era o sentimento provavelmente mais forte no caso de Cyril, mas dava-se também o caso dele saber exatamente o que queria fazer, de saber que era possível uma coisa chamada materialização, de ter alguma ideia de como isso se fazia, ao passo que Lancelot, como é natural, nada disso sabia então, conquanto agora já o saiba. Capítulo X: Naufrágios e Catástrofes. Às vezes é possível aos membros do grupo de auxiliares evitar catástrofes iminentes de caráter um tanto mais importante. Em mais de um caso, quando o comandante de um navio tem sido levado inconscientemente para fora do seu curso por qualquer corrente desconhecida ou por qualquer erro nos cálculos, correndo com isso um risco qualquer, tem sido possível evitar um naufrágio impressionando-lhe repetidamente no espírito uma sensação de que qualquer coisa não está bem, e, ainda que isto pareça em geral no cérebro do comandante apenas como uma intuição avisadora. Em todo o caso, quando é muito repetida, é quase certo ele acabar por lhe prestar alguma atenção e tomar as precauções que lhe pareçam convenientes.
Em um caso, por exemplo, em que o patrão de uma barca estava muito mais perto da costa do que supunha, repetidamente se lhe sugeriu que lançasse a sonda e ainda que resistisse a esta sugestão durante algum tempo, por lhe parecer desnecessária e absurda, acabou por dar a ordem numa voz um pouco hesitante. O resultado sobressaltou-o, e ele imediatamente se fez mais ao largo, ainda que foi só de manhã que pôde compreender quão próximo esteve de um desastre iminente. Muitas vezes, porém, uma catástrofe é kármica de sua natureza, e não pode portanto ser evitada, mas não se deve julgar que, por isso, não se pode prestar nenhum auxílio. Pode bem ser que as pessoas de que se trate sejam destinadas a morrer neste momento, não havendo portanto possibilidade de as salvar da morte, mas em muitos casos sempre será possível prepará-las para ela, assim como auxiliá-las, mortas já, no além-mundo. De resto, pode afirmar-se que, sempre que uma catástrofe de qualquer espécie se dá, dá-se também uma especial missão de auxílio. 2 casos recentes em que se prestou esse auxílio foram o naufrágio do Drummond Castle ao pé do Cabo de Ussant, e o terrível ciclone que devastou a cidade de S. Louis, na América. Em ambos estes casos foi dado um aviso de alguns minutos, e os auxiliares fizeram quanto puderam para acalmar e levantar os espíritos dos indivíduos, de modo que, quando o choque viesse, os perturbasse menos do que seria de esperar. Como é natural, porém, a maior parte do trabalho feito com as vítimas em ambas estas calamidades realizou-se no plano astral depois deles terem abandonado os corpos físicos, mas disto mais adiante falaremos. É triste relatar quantas vezes, quando uma catástrofe está iminente, os auxiliares são perturbados nos seus trabalhos de bondade pelo pânico entre aqueles que o perigo ameaça ou, às vezes, o que é pior, por uma louca explosão de bebedeiras entre aqueles a quem pretendem socorrer. Há muitos navios que têm ido para o fundo com quase toda a gente a bordo bêbeda a cair, e portanto inteiramente incapaz de aproveitar qualquer auxílio oferecido, quer antes da morte, quer durante bastante tempo depois. Se alguma vez nos acontecer encontrarmos-nos numa situação de perigo iminente que não podemos evitar, devemos tentar compenetrar-nos de que o auxílio está com certeza perto de nós, e que de nós, e só de nós, depende tornarmos fácil ou difícil o trabalho do auxiliar. Se encararmos o perigo com calma e coragem, conscios de que o verdadeiro eu de modo algum pode por ele ser afetado, os nossos espíritos estarão então aptos a receber o auxílio que os auxiliares estão tentando dar-nos, e isto não pode senão ser o melhor possível para nós, quer o fim desse auxílio seja salvar-nos da morte, quer seja, quando isso é impossível, apenas fazer-nos atravessá-la tranquilamente. O auxílio desta última espécie tem sido dado muitas vezes em caso de desastres acontecidos a indivíduos, assim como em catástrofes mais gerais. Bastará que demos um exemplo para ilustrar o que queremos dizer. Em um dos grandes temporais, que tantos estragos fizeram há anos nas nossas costas, aconteceu que um barco de pesca virou longe da terra. Os únicos tripulantes eram um velho pescador e um menino, e o primeiro conseguiu agarrar-se durante alguns minutos ao barco virado. Não havia auxílio físico próximo, e, mesmo que houvesse, teria sido impossível, num temporal daqueles, prestá-lo, de modo que o pescador sabia perfeitamente que não havia esperanças de salvação, e que a morte era apenas questão de momentos. Sentiu um grande terror ao ver isto, impressionando sobretudo a terrível solidão daquela vasta extensão marítima. Também o apoquentaram muito ideias da sua mulher e da sua família, que ficariam na miséria com a sua morte repentina. Uma auxiliar que passava, vendo isto, tentou animá-lo, mas, reparando que o seu espírito estava perturbado demais para que fosse possível sugestioná-lo, achou melhor mostrar-se-lhe para melhor poder prestar-lhe auxílio. Ao contar o caso depois, ela disse que a mudança fisionômica do pescador ao vê-la foi extraordinária e muito bela, com a forma luminosa sobre o barco a que se agarrava. Ele não podia deixar de crer que um anjo tinha vindo animar no seu perigo, e por isso sentiu que não só atravessaria incólume as portas da morte, mas também que a sua família receberia auxílio de alguém.
Por isso, quando, momentos depois, a morte veio ter com ele, o seu estado de espírito era muito diverso da perplexidade e do terror que antes o avassalavam, e, como é natural, quando retomou consciência no plano astral e viu que o anjo continuava a seu lado, sentiu-se à vontade ao lado dela, e pronto a aceitar os seus conselhos com respeito à vida nova em que tinha ingressado. Tempos depois, esta mesma auxiliar prestou um outro serviço de ordem muito parecida, que relatou depois, como segue: devem lembrar-se daquele vapor que foi ao fundo com o ciclone de 15 de novembro passado. Transportei-me até ao camarote onde estavam fechadas uma dúzia de mulheres e as encontrei a lamentar-se do modo mais triste, chorando e gritando de terror. O navio tinha de ir ao fundo, não havia auxílio possível e sair do mundo neste estado de terror louco é a pior maneira de entrar no outro. De modo que, para as acalmar, materializei-me, e está claro que as pobres criaturas julgaram que eu era um anjo, caíram de joelhos, pedindo que a salvasse, e uma pobre mãe estendeu-me o filhinho pedindo-me que ao menos o pusesse a salvo. À medida que falávamos, não tardou que elas se tornassem calmas, a criancinha adormeceu, e daí a pouco dormiam todas e eu enchi-lhes o espírito de pensamentos do mundo celestial, de modo que não acordaram quando o navio deu o mergulho final. Desci com elas para me segurar que dormissem até ao fim e elas não se mexeram ao passarem do sono para a morte. Evidentemente, que neste caso, também, os auxiliados não só tiveram a enorme vantagem de poder encontrar a morte com calma e segurança, mas a vantagem, ainda maior, de serem recebidos na outra margem por alguém que já estava disposto a amar e crer, alguém que compreendia inteiramente esse novo mundo em que se encontravam, e não só lhes podia assegurar que estavam salvos, mas também aconselhá-los como orientar as suas vidas nessas circunstâncias tão diferentes. E isto leva-nos a considerar uma das seções maiores e mais importantes do trabalho dos auxiliares invisíveis: o auxílio e os conselhos que podem dar aos mortos. Capítulo X: Trabalho entre os mortos. Um dos muitos males que tem origem nos ensinamentos absolutamente errôneos, com respeito às condições depois da morte, infelizmente corrente no nosso mundo ocidental, é que aqueles que acabam de despir este traje mortal ficam, em geral, extremamente perplexos e, por vezes, muito assustados ao encontrar ali tudo tão diferente de quanto a sua religião os levou a esperar. A atitude mental de um grande número dessa gente foi concisamente expressa há pouco por um general inglês, que, 3 dias depois da morte, encontrou um do grupo dos auxiliares que o tinha conhecido na vida física. Depois de exprimir a sua satisfação por encontrar enfim alguém com quem pudesse comunicar-se, a sua primeira observação foi: mas se eu estou morto, onde é que estou? Se isto é o céu, não me parece grande coisa, e, se é o inferno, é melhor do que eu esperava. Mas, infelizmente, um grande número de pessoas recebem tudo isto de um modo bem menos filosófico. Ensinaram-lhes que todos os homens são destinados às chamas eternas, exceto uns poucos favorecidos, que são sobre-humanamente bons, e, visto que basta uma pequena autoanálise para eles se persuadirem de que não pertencem a essa categoria, acontece que muitas vezes se encontram num estado de grande terror, temendo a todo momento que o novo mundo em que se acham se dissolva e os deixe cair nas garras daquele domínio em que tão insidiosamente foram levados a crer. Em muitos casos passam grandes períodos de intenso sofrimento mental antes que se possam libertar da influência fatal dessa doutrina blasfema das penas eternas, antes que consigam compreender que o mundo é regido, não segundo o capricho de um diabo hediondo, que se deita com a angústia humana, mas por uma benéfica e extraordinariamente paciente lei de evolução, que é, na verdade, absolutamente justa, mas que repetidas vezes oferece aos indivíduos oportunidades de progresso, se eles as quiserem aproveitar, em todos os estágios da sua evolução. Deve, de resto e para fazer justiça, ser mencionado que é só nos povos chamados protestantes que este terrível mal assume as suas maiores proporções.
A grande Igreja Católica Romana, com a sua doutrina de purgatório, aproxima-se muito mais de uma certa noção do plano astral, e os seus membros, crentes pelo menos, compreendem que o estado em que se encontram pouco depois da morte é apenas um estado temporário, e que é sua tarefa tentarem erguer-se acima dele o mais depressa possível por uma intensa aspiração espiritual, ao passo que aceitam qualquer sofrimento que lhe surja como sendo necessário para destruir as imperfeições do seu caráter antes que possam subir às regiões mais altas e mais brilhantes. Por isso se verá que há bastante trabalho para os auxiliares entre os recém-mortos, pois que, na maioria dos casos, estes precisam ser acalmados e animados, confortados e instruídos. No mundo astral, como no físico, há muita gente pouco disposta a receber conselhos daqueles que sabem mais do que eles, mas a própria estranheza das condições que os cercam torna muitos dos mortos desejosos de aceitar a guia daqueles a quem essas condições são conhecidas, e a estada de muitos indivíduos sobre esse plano tem sido bastante encurtada pelos esforços dedicados desse grupo de auxiliares enérgicos. Entenda-se bem, não é que o karma do morto possa de modo algum ser alterado, durante a vida, ele construiu-se um corpo astral de um certo grau de densidade, e, enquanto esse corpo não estiver suficientemente dissolvido, não poderá ele passar para o mundo celestial que se segue, mas o que é escusado é que ele alongue o período necessário para esse processo pela adoção de uma atitude imprópria. Todos os estudiosos devem compreender claramente a verdade de que a duração da vida astral de um indivíduo depois que abandonar o seu corpo físico depende sobretudo de dois fatores: a natureza da sua vida física passada e a atitude do seu espírito depois daquilo a que chamamos morte. Durante a sua vida terrena ela está constantemente a influenciar a organização da matéria no seu corpo astral. Afeta diretamente pelas paixões, emoções e desejos que deixa que o dominem, afeta indiretamente pela ação que sobre elas tem os seus pensamentos de cima, assim como os detalhes da sua vida cotidiana, a sua continência ou depravação, a sua limpeza de vida, ou o contrário, o que come e o que bebe aqui embaixo. Se, pela persistência na perversidade em qualquer destes gêneros, ele tem a estupidez de se fabricar um instrumento astral grosseiro e denso, habituado a responder só às vibrações inferiores desse plano, encontrar-se-á depois da morte ligado a esse plano durante o longo e lento processo da desintegração desse corpo. Se, por outra, uma vida cuidadosa e decente lhe dá um instrumento composto da mais sutil matéria, terá muito menos atrapalhação e desconforto post-mortem, e a sua evolução prosseguirá com muito maior rapidez e facilidade. Em geral, isto é compreendido, mas o segundo grande fator, a atitude do seu espírito depois da morte, parece muitas vezes não lembrar. O que é essencial é que ele compreenda a sua situação neste pequeno trecho da sua evolução, que saiba que neste estágio se está retirando seguramente para dentro, para o plano do verdadeiro eu, e que, por conseguinte, é sua tarefa tirar o seu pensamento, quanto possível, das coisas físicas, fixando a sua atenção cada vez mais sobre aquelas coisas espirituais que a ocuparão durante a sua vida no mundo celeste. Fazendo isto, facilitará muito a desintegração astral natural, e evitará o erro infelizmente vulgar de se demorar nos níveis inferiores mais do que deve ser uma residência tão temporária. Muitos mortos, porém, atrasam consideravelmente o processo de dissolução pelo apego que têm à terra que deixaram, recusam-se a dirigir para o alto os seus pensamentos e desejos, e gastam o tempo lutando com toda a sua força por se conservarem em pleno contato com o plano físico, causando assim grande trabalho a quem pretenda auxiliá-los. As coisas terrenas são as únicas porque se interessaram verdadeiramente, e a elas se apegam com uma tenacidade desesperada mesmo após a morte. Como é natural, à medida que o tempo vai passando, vão achando cada vez mais difícil segurar-se às coisas deste mundo, mas, em vez de apreciar e ajudar este processo de afinamento e de espiritualização, resistem a ele vigorosamente por quantos meios têm ao seu alcance. Está claro que a grande força da evolução vem, por fim, a ser forte demais para eles, e acabam por ser arrastados pela sua corrente benéfica, mas lutam a cada passo, e assim não só se causam uma grande quantidade de dor e tristeza absolutamente escusadas, mas também seriamente atrasam o seu progresso ascensional, prolongando demasiado a sua estada nas regiões astrais.
convencê-los de que essa oposição ignorante e desastrosa à vontade cósmica é contrária às leis da natureza, e persuadi-los a que adotem uma atitude de espírito que seja exatamente o contrário, forma grande parte do trabalho daqueles que desejam auxiliar. Acontece ocasionalmente que os mortos são ligados à terra pela ansiedade, às vezes, por causa de deveres não cumpridos ou de dívidas morais a pagar, mas, mais vulgarmente, por causa de mulher e filhos que ficaram desamparados. Em casos destes, mais de uma vez foi preciso antes que o morto, já tranquilizado, se dispusesse a seguir o seu caminho ascensional, que o auxiliar agisse de certo modo como seu representante no plano físico, atendendo em seu lugar aos negócios que deixou de fazer. Talvez isto se revele mais claro com um exemplo tirado da nossa experiência recente. Um membro do grupo de auxiliares estava tentando ajudar um pobre homem que tinha morrido em uma das cidades ocidentais da Inglaterra, mas viu que era impossível desviar-lhe o pensamento das coisas terrenas, por causa da sua preocupação pelos seus 2 filhos pequeninos que a sua morte deixara ao desamparo. Tinha sido operário e a pequenez dos seus ganhos não lhe havia permitido juntar dinheiro para eles. A mulher tinha-lhe morrido havia 2 anos e a senhoria da casa onde morava, ainda que extremamente bondosa e pronta a fazer qualquer coisa que pudesse, era pobre demais para poder adotar as crianças, e por isso chegara, malgrado seu, à conclusão de que se veria obrigada a entregá-las à assistência paroquial. Isto causava um grande sofrimento ao pobre pai morto, ainda que, é claro, não pudesse censurar a senhoria, nem mesmo se pudesse lembrar de outro caminho a seguir. O nosso amigo perguntou-lhe se não tinha parente nenhum a quem as pudesse entregar, mas o pai não sabia de nenhum. Tinha, disse, um irmão mais novo, que com certeza faria qualquer coisa nesta conjuntura, mas havia 15 anos que o perdera de vista, e nem sabia se ele estava vivo ou morto. Quando pela última vez tivera notícias dele, soubera que era aprendiz de carpinteiro no norte, e então o informaram de que era um rapaz trabalhador e sério que, se vivesse, com certeza abriria caminho. Estes dados eram por certo escassos, mas visto que não havia outra possibilidade de auxiliar as crianças, o nosso amigo achou que valeria a pena fazer um esforço especial para encontrar o irmão, servindo-se mesmo desses dados. Levando consigo o morto, começou, na cidade indicada, a procurar cuidadosamente o irmão. Depois de muito trabalho, tiveram a sorte de o encontrar. Era agora dono de uma oficina de carpintaria, e fazia um razoável negócio. Além disso, era casado, mas não tinha filhos, conquanto desejasse tê-los. Era, pois, ao que parecia, exatamente a criatura que convinha. O ponto agora era como é que esta informação lhe podia ser dada. Felizmente, descobriu-se que ele era bastante impressionável para que as circunstâncias da morte do seu irmão e o desamparo dos seus sobrinhos lhe pudessem ser vividamente expostos num sonho. Este sonho foi 3 vezes repetido, sendo-lhe claramente indicado o lugar e até o nome da senhoria. Esta visão repetida impressionou-o muito e ele discutiu-a com a mulher, que o aconselhou a escrever para o endereço dado. Isto não gostava ele de fazer, mas sentia-se disposto a uma pequena viagem para aqueles lados, para investigar se existia uma casa como a que tinha visto em sonho e, se assim fosse, ir lá bater a porta com uma desculpa qualquer. Era, porém, um homem cheio de afazeres e acabou por decidir que não valia a pena perder um dia de trabalho por causa do que, afinal, naturalmente não passava de um sonho. Esta tentativa tendo, pois, aparentemente falhado, decidiu-se tentar um outro processo, e assim um dos auxiliares escreveu uma carta ao homem, detalhando as circunstâncias da morte do seu irmão e a condição atual dos filhos, em exata coincidência com o que ele tinha visto no seu sonho. Ao receber esta informação, ele já não hesitou, e logo no dia seguinte partiu para a cidade indicada, sendo recebido de braços abertos pela bondosa senhoria. Não fora difícil aos auxiliares persuadi-la, dada a sua bondade, a conservar as crianças em sua casa durante ainda alguns dias para ver se sempre aparecia alguém que as viesse buscar, e muito se congratulou ela sempre com o ter feito isso. É claro que o carpinteiro levou as crianças consigo e lhes deu uma casa feliz, e o pai morto, já despreocupado, seguiu, contente, o seu caminho ascensional.
Visto que alguns escritores teosóficos têm sentido ser seu dever insistir vigorosamente sobre os males que frequentes vezes provêm da realização de sessões espíritas, é de justiça confessar que por vezes trabalho bem útil, semelhante ao do auxiliar no caso já citado, tem sido feito por intermédio de um médium ou de alguém presente numa sessão. Assim, conquanto o espiritismo tenha muitas vezes retardado almas que, se não fosse ele, mais depressa se teriam libertado, tem de ser levado a crédito da sua conta o fato de que ele também tem dado a outros os meios de se libertar, abrindo-lhes o caminho do progresso. Tem havido casos em que o defunto pode, sem auxílio, aparecer aos seus parentes ou amigos e explicar-lhes os seus desejos, mas estes são, é claro, raros, e a maioria das almas, que estão ligadas à Terra por preocupações do gênero indicado, podem satisfazer-se apenas por meio dos serviços do médium ou do auxiliar consciente. Outro caso que frequentemente se encontra no plano astral é o do indivíduo que não pode crer que está morto. É certo que a maioria das pessoas consideram o fato de continuarem estando conscientes como a prova absoluta de que ainda não passaram as portas da morte, o que não deixa de ser, se nisto refletirmos, uma curiosa sátira ao valor prático da nossa tão apregoada crença na imortalidade da alma. Qualquer que seja a crença que tenham dito ter em vida, a grande maioria dos que morrem, pelo menos neste país, mostra pela sua atitude subsequente que foram realmente, para todos os fins possíveis, puros materialistas, e aqueles que no mundo honestamente se deram como tais, muitas vezes não oferecem mais dificuldade para serem auxiliados do que outros que se indignariam se tal designação se lhe aplicasse. Um caso muito recente foi o de um homem de ciência que, encontrando-se plenamente consciente, e contudo em condições divergindo radicalmente de quaisquer outras que antes conhecera, se persuadiu que ainda vivia e era apenas vítima de um sonho prolongado e desagradável. Felizmente para ele havia entre o grupo daqueles capazes de funcionar sobre o plano astral, o filho de um velho amigo seu, cujo pai o tinha encarregado de procurar o cientista morto e de tentar prestar-lhe algum auxílio. Quando, depois de algum esforço, o rapaz o achou e se lhe dirigiu, o cientista admitiu que estava numa condição de grande perplexidade e desconforto, mas não abandonar ainda a sua hipótese, sobre aquilo ser tudo um sonho, como sendo a mais provável das explicações para o que estava vendo, e chegou mesmo a aventar a ideia de que o seu visitante também não passasse de uma figura de sonho. Por fim, porém, cedeu ao ponto de propor uma espécie de prova e disse ao jovem: se és, como dizes, uma criatura viva e o filho do meu velho amigo, traz-me qualquer comunicação dele que me prove a tua existência objetiva. Ora, conquanto, em todas as condições usuais do plano físico, dar qualquer espécie de prova fenomênica é estritamente proibido aos alunos dos mestres, parecia que um caso desta espécie não infringia as regras, e por isso, quando se tinha averiguado que nenhuma objeção havia da parte de autoridades superiores, foi feita a aplicação ao pai, que imediatamente mandou comunicação referente à coisa que se tinha passado antes de o filho nascer. Isto convenceu o morto da existência real do seu jovem amigo, e portanto do plano sobre que estavam ambos funcionando, e logo que isto se lhe estabeleceu no espírito, a sua educação científica se manifestou, tornando-se ele imediatamente ansioso para obter informação a propósito desta nova região. Está claro que a mensagem, que ele tão prontamente aceitou como a prova, não constituiu na realidade prova nenhuma, visto que os fatos a que ela se referia podiam ter sido lidos, do seu próprio espírito ou dos registros acásicos, por qualquer criatura possuidora de sentidos astrais, mas a sua ignorância destas possibilidades fez com que ele pudesse receber essa impressão definida e a instrução teosófica que o seu jovem amigo agora todas as noites lhe ministra, terá sem dúvida uma influência estupenda sobre o seu futuro, pois não pode deixar de modificar muito, não só o estado celestial que o espera, mas também a sua encarnação seguinte sobre a terra.
O trabalho principal, pois, que os nossos auxiliares têm de fazer para com os recém-mortos é o de os confortar e animar, de os livrar, quando possível, do medo terrível, mas irracional que muitas vezes os avassala e que não só lhes causa muito sofrimento desnecessário, mas também lhes atrasa o progresso para as esferas superiores, e de os habilitar, tanto quanto possam, a compreender o futuro que está adiante deles. Outros, que já estão há mais tempo no plano astral, também podem receber muito auxílio, caso queiram aceitar, por explicações e conselhos com referência ao seu curso através dos seus estágios diversos. Podem, por exemplo, ser avisados do perigo e da demora causados por tentarem comunicar-se com os vivos através de um médium, e às vezes, ainda que raramente uma entidade já atraída para um círculo espírita, pode ser guiada para uma vida mais alta e mais sã. Os ensinamentos assim prestados a indivíduos neste plano não se perdem nunca, porque, conquanto a memória deles, é claro, não possa passar para a encarnação seguinte, fica sempre o verdadeiro conhecimento íntimo, e portanto a forte predisposição para o aceitar, quando se torna ouvi-lo na nova vida. Capítulo X. Outros ramos de trabalho. Voltando agora do importantíssimo trabalho entre os mortos à consideração do trabalho entre os vivos, devemos fazer uma referência a um ramo importante desse trabalho, o qual, se não fosse notado, tornaria este estudo da obra dos auxiliares invisíveis, na verdade, incompleto. Trata-se da grande parte do trabalho que é feito por sugestão, isto é, simplesmente pondo bons pensamentos nos espíritos aptos a recebê-los. Não haja equívoco sobre o que acaba de se escrever. Seria perfeitamente fácil é um ponto inteiramente incrível a qualquer pessoa que não compreenda praticamente o assunto a um auxiliar dominar o espírito de qualquer indivíduo normal, e fazê-lo pensar o que quisesse, e isso sem ele levantar a mais leve suspeita de influência estranha no seu espírito. Mas, por admirável que pudesse ser o resultado, este processo seria inteiramente inadmissível. O mais que é permitido fazer é lançar o bom pensamento para dentro do espírito da criatura como uma das centenas de pensamentos que constantemente o atravessam, e o indivíduo o aceita, o torna seu e eide no sentido dele. São coisas que dependem inteiramente do próprio indivíduo. Se as coisas se dessem de outro modo, é claro que todo o bom karma da ação caberia apenas ao auxiliar, porque o indivíduo influenciado teria sido apenas um joguete, e não um agente, e não é isso que se deseja conseguir. O auxílio dado desta forma assume aspectos extremamente variados. Ocorre-nos imediatamente que um deles é a consolação dos que estão sofrendo ou tristes, e outros tentar guiar para a verdade aqueles que ardentemente a procuram. Quando um indivíduo está dedicando o seu constante pensamento a qualquer problema espiritual ou metafísico, é muitas vezes possível colocar-lhe a solução no espírito sem que ele tenha consciência que ela é devida a uma agência externa. Um aluno pode também ser empregado como agente no que se não pode descrever senão como uma resposta a uma prece, porque, conquanto seja certo de qualquer intenso desejo espiritual, daqueles que se podem conceber como manifestando-se em oração, é já de si uma força que automaticamente produz certos resultados. Também é certo que um esforço espiritual desses dá uma oportunidade de influência aos poderes do bem. E eles não tardam em se valer dessa oportunidade. É por vezes privilégio de um auxiliar dedicado ser escolhido para agente e através do qual a energia desses poderes se derrama. O que afirmamos da prece é ainda mais verdade com respeito à meditação, para aqueles para quem esse exercício mais elevado é possível. Além destes métodos mais gerais de auxílio, outros há acessíveis apenas a uma minoria. Repetidas vezes, alunos para isso competentes, têm sido empregados para sugerir pensamentos verdadeiros e belos autores, poetas, artistas e músicos, mas é claro que não é qualquer auxiliar que pode ser usado para este fim. Às vezes, ainda que menos frequentemente, é possível avisar um indivíduo do perigo que, para o seu desenvolvimento moral, há em determinada ordem de pensamento pelos quais se está guiando, afastar mais influências de qualquer pessoa ou lugar, ou contrariar as maquinações de magos negros.
Não é frequente dar-se instrução nas grandes verdades da natureza a criaturas alheias ao círculo de estudantes do oculto, mas às vezes é possível fazer qualquer coisa neste gênero, colocando diante do espírito de um pregador ou de um professor uma ordem mais vasta de pensamentos, ou uma noção mais liberal de qualquer assunto, do que ele espontaneamente manifestaria. Claro está que, à medida que um estudioso do oculto avança no caminho, vai atingindo uma esfera de utilidade cada vez mais vasta. Em lugar de auxiliar apenas indivíduos, aprende como se auxiliam classes, nações e raças, e é-lhe entregue uma porção cada vez maior do trabalho superior e mais importante executado pelos próprios adeptos. À medida que adquire o preciso poder e conhecimento, começa a manejar as forças superiores do acaso e da luz astral, e é-lhe indicado como melhor se pode aproveitar de cada influência cíclica favorável. E posto em contato com esses grandes nirmanakayas que às vezes são simbolizados como as pedras do muro da guarda, e torna-se primeiro, é claro, na mais humilde das capacidades do grupo dos seus esmoleres, aprendendo como são difundidas aquelas forças que são o fruto do sublime sacrifício de si próprios. Assim vai subindo cada vez mais até que, chegando por fim ao grau de adepto, pode tomar a sua parte da responsabilidade que pesa sobre os mestres da sabedoria e auxiliar outros a seguir o caminho que ele próprio percorreu. No plano devacânico o trabalho é já um pouco diferente, visto que ali o ensino pode ser dado e recebido de uma maneira muito mais direta, rápida e perfeita, e as influências postas em ação são infinitamente mais poderosas, por agirem num nível tão superior. Mas, ainda que seja por enquanto inútil referirmos-nos a esse plano, pois que pouquíssimas são as pessoas capazes de nele funcionar durante a vida, aqui também mesmo mais acima há sempre muito trabalho a fazer, logo que nos tornamos capazes de o tomar sobre nós, e não há na verdade a recear que durante milênios sem conta venhamos alguma vez a encontrar-nos sem ter aberto